Bom dia, gente. Vamos começar aqui o nosso Bible Immersion, né, sobre oração. Nós revisando, né, primeiramente, nós estamos estudando a postura de um discípulo e as características de um discípulo do Senhor, né? Nós vimos nas primeiras aulas sobre se arrepender e seguir, né, que esse é o chamado que Jesus deixou para os discípulos, né? Ele disse já em Mateus a Simão, Pedro, né, e André, e os chamou para se arrepender e seguir. E o Senhor os chamou andando pelo mar da Galileia. Ele parou e disse a Simão e André, né, sigam-me, né, e está escrito que imediatamente eles deixaram as redes. Está escrito assim em Mateus 5, em Mateus 4, na verdade, 19, né, Jesus lhes disse, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. E no mesmo instante deixaram suas redes e o seguiram. Está escrito, imediatamente, né, no mesmo instante, eles decidiram seguir o Senhor e deixaram as redes. Então nós vimos que o discípulo ali tem facilidade em deixar as redes, né? Porque confia no Pai com absoluta certeza de que o melhor caminho a se seguir é o Pai. Eles não tiveram dificuldade em deixar as suas redes para segui-los, né? Deixar a sua segurança financeira, enfim, era a sua segurança. Falamos também sobre as bem-aventuranças que um discípulo do Senhor vive, que ele tem como um colar, como escrito em Provérbios, né? É bem aparente as bem-aventuranças, ser sal e luz e obedecer e ensinar. Essas são as características de um discípulo. Depois nós vimos sobre ensinamentos que Jesus nos deixou, né? Nós estamos conversando sobre a postura de um discípulo embasado no livro de Mateus. E Jesus deixou alguns ensinamentos sobre Jesus e a lei, né? Sobre a ira e sobre o julgamento. Nós estudamos isso no segundo dia também. No terceiro dia, hoje, nós vamos falar sobre oração e jejum, né? Nós começamos aqui em oração, 1 Tessalonicenses 5,17 diz que nós nunca podemos deixar de orar, está escrito, nunca deixem de orar. E aqui numa revista científica, onde estudei um pouco mais a fundo sobre isso, é um site muito respeitado, né, em relação à teologia, e eu peguei esse resuminho lá, só para a gente ter uma coisa mais científica mesmo, né, para validar alguns pensamentos nossos, que a gente já tem, na verdade, a Bíblia não precisa de validação, mas um estudo científico para complementar algumas coisas sobre alguns esclarecimentos que a gente precisa ter sobre oração, né? Tá escrito assim: uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou de pensamento. Então, a oração é isso. Ela é uma aproximação da pessoa a Deus e através da palavra ou do pensamento, né? E ela pode acontecer em particular ou em público. A oração ela inclui confissão, adoração e vocês podem ver tudo aí no slide que tem todos os versículos, né? Que fala sobre isso. Então ela inclui confissão, adoração, comunhão, gratidão, petição pessoal, intercessão pelos outros. E para ser atendida, a oração ela requer purificação, porque existem também orações que são impedidas e nós vamos ver isso mais para frente. A oração requer purificação, fé e vida em união com Cristo, submissão à vontade de Deus, direção do Espírito Santo, espírito de perdão e relacionamento correto com as pessoas. Então, isso tudo inclui na oração, está incluso, né? E veja só o que Jesus nos deixou como ensinamento sobre oração. Está escrito em Mateus 6,5. Vamos ler comigo. Mateus 6, do 5 ao 8, está escrito assim. Aqui, do 5 ao 8. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Olha só o que está escrito, né? Jesus ele falou que se você se preocupar, se a intenção do seu coração é usar palavras assim eloquentes, que seja bom, que vai te fazer parecer assim um, um alguém que seja muito sábio, uma coisa assim, a única recompensa que você vai receber tendo essa intenção ao orar em público
Essa é a única recompensa que você vai receber. No 6 está escrito assim, no versículo 6. Mas, quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore seu pai em segredo. Então, seu pai que observa em segredo os recompensará. Então, veja bem, né, a intenção do nosso coração. A única recompensa, se você quiser se mostrar para o outro que você ora bem, que, enfim, você é aceito por Deus, que você tem uma coisa diferente com Deus, primeiro que Deus não faz acepção de pessoas. Então, Jesus, ele é muito específico aqui. Ele poderia ter falado apenas assim, quando quiser falar comigo, com o Pai, fecha, entre a porta e fecha a porta, entre no quarto e fecha a porta e pronto. Mas não, ele quis parar para falar sobre isso, porque ele sabe da nossa humanidade e sabe que às vezes nosso coração se ensoberbece e quer mostrar para alguém o que você tem com Deus, seu relacionamento com Deus. Quer mostrar, né? Então o Senhor diz: não se preocupe com isso. Eu te recompensarei. Se você se preocupar com isso, a única recompensa que você vai receber é o elogio ali da pessoa, né? No versículo 7 ele continua: ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, as suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois o seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Isso está escrito no versículo 7 e versículo 8. Então você não precisa de palavras de persuasão, né? Eu coloquei aí. Seja humilde. Aqueles que se preocupam em parecer alguém importante já receberam sua recompensa. E aí eu coloquei aqui, né? Estamos fazendo esse discipulado com o propósito de já começarmos uma imersão em Cristo antes do retiro. Mas não apenas para vivê-lo lá, né? Para orar lá, para saber orar lá, não. Esses ensinamentos agora é a nossa vida, pois eles são o segredo para viver uma vida abundante. O que é uma vida abundante para você, né? A gente atrela a abundância, o ser grande, a dinheiro, a bens, a quantidade de pessoa que te segue, de curtida, de influência. E na verdade, o que é uma vida abundante? O nosso olhar tem que estar para Cristo, estar para Deus. Uma vida abundante é você estar em comunhão com seus irmãos, é você ter as suas orações respondidas pelo Senhor, a qual o Senhor olhou para você e foi tão detalhista e te ajudou numa questão que só você sabia e ele te ouviu e resolveu responder. Uma vida abundante é se deixar ser amado, né? E além disso, existe uma oração padrão, né, que o Senhor nos deixou. Vamos estudar o que diz o Pai Nosso. Então aí no slide eu coloquei, né, The Believer's Challenge. O que é isso? É o desafio de acreditar, porque nós precisamos acreditar no que nós oramos, né? Nós precisamos ter fé. Nós vimos lá no primeiro slide que a oração, ela precisa de fé, ela é uma confissão onde a fé, ela precisa estar ali, né? Então, veja bem no primeiro espaço ali, ó. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus é Pai e Ele não é só Pai meu ou seu, é Pai nosso. Ele é o nosso Pai. Nós precisamos reconhecer isso, né? Ao segundo diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, uma coisa que tem que estar presente nas nossas orações é acreditar e ansiar pelo retorno do Senhor. No versículo 11 diz: dá-nos hoje o pão de cada dia, né? Olha só, nós precisamos depender dele, né? Mas antes eu pulei ali o 3, ó. Venha ao teu reino, que é acreditar e ansiar pelo retorno do Senhor, e seja feita a tua vontade. Na oração ela tem que estar ali no terceiro que eu coloquei, né? No terceiro tópico. A aceitação da vontade do Senhor, mesmo que não seja o que a gente queira, né? Então tem a aceitação. Dá-nos hoje o pão de cada dia, que é a dependência. Perdoa as nossas dívidas da maneira que nós perdoamos os nossos devedores. Então, existe o perdão também. Não nos deixe cair a tentação, é o reconhecimento da nossa humanidade, da carne. E o último é o sétimo.
Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E no sétimo eu coloquei tudo por meio dele, né? Para ele, a adoração. Então essas coisas, na oração padrão, ela estabelece essas coisas dentro do nosso anterior, nos deixa ser dependentes do Senhor, começamos a aceitar a vontade plena dele, a gente acredita e anseia pelo retorno do Senhor, nós entendemos ele como Pai e Pai nosso, Pai do corpo, né? Reconhecemos a nossa humanidade e o adoramos por fim. Essa é o desafio da oração, né? Nós precisamos ter bem estabelecido que é a oração que faz com que a gente crie um relacionamento com o Senhor. Olha só no próximo slide, está escrito em 1 Timóteo 4,8. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Então, olha só, o exercício espiritual, o resultado dele é vida. Oração é um exercício espiritual, porque ela te leva a Deus, né? E ela causa não só coisas, né, algumas coisas no nosso espírito, mas também no espírito, na alma e no corpo, né? No próximo slide nós vamos ver o que causa. Então, escrito em Mateus 7, 7 e 8 está escrito assim também: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, né? Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abre-se-lhe-á. Olha só, a oração ela pode causar milagres, alinhamento, direção, força diante das tentações, entendimento, relacionamento, aceitação, semelhança e resposta. No próximo slide nós vamos ver aqui sobre as orações impedidas, mas eu quero dizer que a oração ela acaba nos ajudando a mortificar a nossa carne, a avivar o nosso espírito, né? E é a mesma coisa que oração e jejum fazem juntos. E aí nós já vamos para o jejum. Mas antes, vamos ver aqui sobre as orações impedidas, né? 1 Pedro 3, 7 diz sobre a oração do homem de Deus, né? A oração do homem que não honra a mulher é uma oração impedida. Pois é. Então, se algum homem estiver assistindo isso, veja bem aí, né, como você está agindo, né? 1 Pedro 3,7. Se você puder abrir também para ler na sua Bíblia, seria muito bacana. 3,7 diz assim: Da mesma forma, vocês, maridos, honrem a sua esposa. Sejam compreensivos no convívio com ela, pois, ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe as suas orações. Então, o marido que não honra a sua esposa, que não é compreensivo no convívio com ela, tem as suas orações impedidas. Isso pode atrapalhar as suas orações, né? Olha só. E Tiago 4,3 também fala sobre o impedimento de oração. Está escrito assim: E quando pedem, não recebem, pois os seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Quando a gente ora apenas para nos dar prazer ou para pedir, só para pedir, sabe aquelas orações, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá? Como se fosse, tem até um no Velho Testamento, no próximo discipulado eu trago para vocês. Tem uma sanguessuga, assim, que eu vou trazer para vocês essa história, né? Mas sabe aquela oração que você só pede ao Senhor, você não aceita, como nós vimos, você não depende, você não reconhece como o Pai, né? O Pai nosso, que Ele é seu Pai, o Pai do outro. Você não reconhece a humanidade, você não tem uma confissão, você só pede, Senhor, me dá, me dá, me dá. Então, por isso que Ele diz assim, ó, vamos ler desde o 1, ó. De onde vem, Tiago 4, de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles, e, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, né, na oração,
Quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Então, quando o motivo é errado, quando a intenção da oração é errada, ela não é recebida, né? Ela não é ouvida. E por fim, 1 João 5,14, né? Também fala sobre uma oração impedida. Está escrito assim no versículo 14 de 1 João, capítulo 5, né? Está escrito assim: estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos, né? Se alguém vir um irmão e cometer pecado que não leve à morte, ore por ele. E Deus dará a vida a esse irmão, e enfim, vai para outro momento, né? Então está escrito aqui: uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Estamos certos disso, conforme a sua vontade. Nós temos que orar aceitando a vontade de Deus e não apenas querendo a nossa, ó Senhor, eu quero isso e ponto, né? A oração, ela precisa ter estar no centro da vontade de Deus, falar assim: Senhor, eu gostaria que fizesse isso, mas se estiver de acordo com os teus propósitos para mim, sabe? Validar a opinião do Senhor sobre a sua vida, ela é importante. A opinião do Senhor, na verdade, é a mais importante que a gente pode ter, né? Então nós precisamos ficar atentos nisso, né? Hoje nós não tivemos tempo de, de continuar, né? Nós vamos falar sobre o jejum no próximo discipulado agora. E a última frase aqui, para a gente terminar, está escrito assim: a oração é bastante associada ao jejum, porque ambos nos aproximam de Deus. Então, no próximo discipulado, nós falaremos sobre o jejum. E que bom que vocês estiveram aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre oração nessa aula. Amém? Um beijo, bom domingo.